Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente ao considerarmos o assunto de hoje. Imagine naquela época das cartas, né? Quando elas realmente vinham em abundância. Imagina assim, chegou uma carta de um soldado, ele está na guerra, a família inteira se reúne para ler a carta juntos, a namoradinha dele ali, mora na mesma rua que ele, também vai lá, e aí eles abrem a carta, lêem a carta, e ele não pergunta uma vez sobre a namorada dele, não fala nada, nem menciona o nome dela. Vocês acham que ela ia ficar feliz? Qual seria a interpretação dos pais dele nessa situação? Provavelmente eles iam dizer, ele não gosta dela, né? Não está interessado. Não perguntou nem do nome dela, não falou nada, saber dela. Não é verdade? É uma conclusão bem lógica até, né? Agora, se eu te falar que na Bíblia existe uma ausência enorme de palavras que são usadas pelos homens para falar de espiritualidade, religião, e simplesmente a Bíblia fica em silêncio a respeito delas, não fala nada. Você está entendendo? Seria como se Deus, e a Bíblia, de certa forma, é uma carta, existem as epístolas de Paulo, por exemplo, e aí Deus escreve uma carta para seu povo, e ele fala ali justamente o que é importante para ele com respeito ao nosso relacionamento. Agora, o que ele não fala, você concorda que é porque não tem valor, ou então é apenas uma tradição humana que foi inventada, no caso no plural, porque são muitas, foram inventadas, não é? Então vamos meditar um pouco sobre esse assunto hoje. Esses números. Eu gosto muito. Sabe que se você for abrir uma Bíblia online no seu computador, no seu celular, e aí você coloca assim, lá dentro desse site onde tem a Bíblia online, amor, e aí ele fala, quantas vezes aparece a palavra amor na Bíblia? Ódio, perdão, ele vai dando lá, quantas vezes? São vários números, é bem interessante, né? Um dia eu achei um dicionário, por acaso, online, ele trazia só em inglês as palavras, vinha ali o número de vezes que elas apareciam, né, no dia a dia. Então fui vendo uma, outra, tal. Eu pesquisei durante 1 hora a palavra que eu achei, não estou falando que é a mais comum, mas a que eu achei que era mais usada era o dinheiro, money. Money era a palavra mais usada do que todas as outras dentro daquela pesquisa que eu fiz. O homem usa demais, né? Por quê? Porque a humanidade está sempre ali atrás de dinheiro. Agora, quando nós vamos falar de espiritualidade, e aí a Bíblia não fala nada sobre aquela palavra, aquela pessoa de uma forma geral, vocês não acham que nós temos que ficar, né, de antena ligada para entender o que é que está acontecendo? Por exemplo, em Isaías 45:20, Deus fala assim, olha, esse povo aí que carrega os seus deuses de pedra, em procissão, Deus usa a palavra procissão, eles não sabem nada. Eles rogam a um Deus, Deus falando, não é o Mário, não. Eles rogam a um Deus que não pode salvar. Olhai para mim, porque eu sou Salvador. E fora de mim, não há outro. Deus está falando, vocês estão perdendo tempo aí. Isso aí não existe. Esse Deus aí, que estão levando na procissão, ele não existe. Não existe. Só eu existo. Um Deus invisível. Não sou representado por imagens de escultura. Bom, e quando nós vamos falar das religiões africanas que são bem comuns no Brasil? Vamos ver um pouquinho? Quantas vezes aparece a palavra orixás na Bíblia? 0. Nenhuma vez. E Pombagira? 0. E Exu, ou coisa semelhante? 0. A Bíblia simplesmente ignora esses nomes, eles não têm nada a ver com Deus, tá? E se esses seres existem,
Aí sim a Bíblia relata. Não são anjos de Deus. Então, são anjos do inimigo. É uma conclusão bem simples. Pelos frutos os conhecereis. O que eles ensinam as pessoas a fazer, fica bem claro que eles não são de Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, verso 9, é um texto bem simples. Olha, ele fala assim, se alguém vier trazer para vocês um outro evangelho além desse, mesmo que seja um anjo, ele fala, rejeite, não vem da parte de Deus. Então, existem muitos, entre aspas, evangelhos, né? Oriental, africano, não bate com a história de Jesus, não bate com a Bíblia nem fala deles, tchau. Não tem espaço, não faz parte da salvação. Quantas vezes a Bíblia chama Maria de Nossa Senhora? Ou só Senhora, se você quiser. 0. A Bíblia nunca diz que Maria é Nossa Senhora. Nós somos batizados, mesmo católico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São eles que devem guiar a nossa vida, eles que devem liderar a nossa vida, só eles são dignos de adoração. Paulo diz que só existe um Senhor. Está falando de Jesus, só um. Não tem senhora, nunca, nem acidentalmente, não aparece a palavra senhora na Bíblia. Maria não é chamada de senhora. Quantos milagres Maria fez na Bíblia? 0. 0. Outro dia um católico me falou, mas ela deu à luz a Jesus, isso é um grande milagre. Mas não foi da parte dela, querida. Gabriel falou, olha, o que você vai fazer, o que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que pôs Cristo dentro dela, de maneira sobrenatural e divina. Ela só participou ali como a residência, um instrumento, mas ela não fez nenhum milagre, nem de curar o cego, nem de curar o coxo, como os discípulos fizeram. Ela não fez, nunca fez um milagre. E por que ela ia fazer depois que ela morreu? Né? Por quê? São histórias, porque ela não falou nada. Maria nunca reivindicou ser chamada de senhora. São histórias, com o passar do tempo, que foram feitas através de interesses escusos, infelizmente. Se você quer acreditar naquilo que não está na palavra, aí um dia você vai ter que falar com Deus, querendo falar para Deus, olha, Senhor, eu vi que a tua palavra realmente não falava nada sobre o assunto, mas eu me senti à vontade, sabe como é? Eu acho que não vai dar muito certo essa conversa, porque você está desobedecendo a Deus, né? Você tem que falar de acordo com a palavra. Jesus falava assim, está escrito. Tudo que Jesus fazia, a prática da vida dele era baseada no está escrito. E não falava, não está escrito. Várias denominações mais modernas, né, hoje, praticam várias coisas. Eles falam, a Bíblia não fala nada sobre o assunto. E por que vocês praticam, então? Se a Bíblia não fala nada sobre o assunto. O cristão, ele é pautado pela palavra que existe, não pela palavra que não existe. Ele vai pela palavra que está escrita, não pela palavra que não está escrita. Não está escrita, não serve. Entendeu? Isso nem entre os homens. Um juiz, você chegar e falar assim, o juiz fala, você ouviu alguma coisa sobre esse assunto aqui? Não, eu não ouvi. Viu? Ele não ouviu, então serve como testemunho. Não, que você não ouviu, não viu também, não vai servir de testemunho. O 0, o nulo, o vácuo não serve de testemunho. Para nada. Então, quantas vezes a palavra domingo aparece na Bíblia? 0. O único dia que Deus deu o nome chama-se sábado. A pessoa pode se espernear, ela pode ficar com raiva de mim, ela pode protestar, mas ela não pode provar na Bíblia a palavra domingo. A Igreja Católica, na Bíblia dela, mudou Apocalipse 1:10 e colocou a palavra domingo ali. Só que a palavra domingo, ela vem do latim, e a Bíblia foi escrita em grego, né? Começa já por aí. E domingo quer dizer dia do Senhor, a palavra.
mas não é o nome do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não se chama domingo. O dia do Senhor é sábado. Está lá várias vezes, né? Marcos 2:27, né? Eu sou o Senhor do sábado, né? Então, sábado, o Senhor do sábado, né? Então, é o dia que ele deu o nome. É só esse, unicamente. Então, como que se vai discutir com os números? Não se pode discutir com os números, isso não é sábio, né? Se não existe uma coisa, você não pode afirmar que ela existe. Se Deus falou 0 para uma coisa, é porque ele não deu importância. Coloque isso na sua cabeça, pois é muito importante. Tá? Então, quantas vezes aparece um homem de Deus se comunicando com os mortos na Bíblia? A famosa mediunidade. Quantas vezes um homem de Deus, um profeta de Deus, um patriarca de Deus, quantas vezes aparece um homem de Deus se comunicando com os mortos ou recebendo comunicação dos mortos? 0. Nenhuma vez. Deus proibiu a comunicação com os mortos. Ela é proibida. Ok? Nós estudamos sobre isso no canal. Procure o vídeo aí e dá uma assistida. Tá? Então, são várias e várias coisas que as pessoas vão acrescentando, né? E vão inventando, né? Mas não tem na palavra. Né? Usar a vela para culto, água benta não está na Bíblia. Sabe, são muitas e muitas coisas. Então, muita atenção, muito cuidado, muita sinceridade e muita humildade para aceitar aquilo que Deus disse, não o que os homens inventaram. Os textos que estão escritos devem ser respeitados por nós. As palavras que não existem ali não podem ser aceitas como uma parte da nossa fé. Não pode. É proibido pelo Senhor. Nós, repito, nós não podemos basear a nossa fé em coisas não citadas por Deus. Eu quero agradecer você pela tua atenção. Peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe o máximo que você puder para que o canal possa crescer, e nós dependemos de vocês para ajudar com que essa mensagem atinja mais pessoas pela luz da palavra de Deus, livre das tradições humanas, em nome de Jesus. Amém.